E o doutor responde. Aliás, a primeira pergunta vai agora, por favor. Doutor José Bento, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Por que as mulheres ficam tão depressivas, choronas, quando estão na menopausa? Tadinho, né? Você vê que ele tá sofrendo, né, Eliana? Ele tá sofrendo, ele deve ter uma mulher que tá passando por essa fase. E o que a gente sabe é que com a diminuição da quantidade de estrogênio... O que é menopausa? Menopausa é a diminuição desse hormônio chamado estrogênio, que é o hormônio que traz feminilidade para a mulher. É o hormônio que dá essa vivacidade que a mulher tem. É o hormônio que dá a turgescência da pele. É o hormônio que dá proteção cardiovascular. É o hormônio que dá uma proteção aos ossos. E a diminuição desse hormônio faz com que haja uma alteração nos neurotransmissores e ela acaba ficando mais irritada, depressiva, desanimada, é tudo decorrente dessa falta de estrogênio. Muito bem. Tem alguém na plateia que quer fazer uma pergunta aqui? Pode fazer. Meu nome é Leda. Doutor, a minha dúvida é a seguinte. Uma mulher que não tenha útero, ela entra em processo de menopausa? Ótima pergunta, porque as pessoas confundem a falta de menstruação com a entrada da menopausa. E na verdade não é isso. Ah, não? Porque a mulher pode parar de menstruar, por exemplo, quando tira o útero. Ela não menstrua, não tem sangramento, é verdade. mas ela continua tendo o quê? Estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, Leda, quando você tira o útero, você acaba entrando na menopausa mais cedo. Em média, 5 anos mais cedo. Mas não quer dizer que a mulher, quando tira o útero, já entra na menopausa. Não. Sei. Quando tira os ovários, aí sim é uma menopausa cirúrgica. E aí precisa sim de fazer a reposição de hormônio, porque senão ela sofre muito com Eu isso. quero fazer uma pergunta agora particular. Pois Com não. que idade eu já posso me preocupar com a menopausa? A partir de que idade? Olha, é uma ótima pergunta, porque, na verdade, nós estamos falando de menopausa como se fosse uma doença. Na verdade, não é uma doença, é uma passagem, é um rito de passagem que a mulher tem. É um envelhecimento. Todos nós passamos por esse envelhecimento conforme vai passando a vida, nós vamos fazendo anos e vamos envelhecendo. Isso acontece com todo mundo. E a menopausa é decorrência desse envelhecimento. Então a mulher deve se preocupar com a menopausa, com o envelhecimento, a partir do momento que ela começa a envelhecer. Quando que é isso? Quando nasce? Não, com 30 anos de idade. Porque ela atinge o pico da sua saúde com 30 anos de idade. Depois de 30 anos de idade, a natureza rasga o nosso certificado de garantia. E aí sim ela precisa se preocupar. O que ela deve fazer? Isso que eu queria saber. Eu já tenho 30 e poucos, né? Vocês sabem disso, né? Então, assim, o que eu devo fazer? Então, você deve se preocupar com o envelhecimento. Então, você deve se alimentar melhor, como aquela... A nutricionista acabou de uma mesa linda ali. Foi fantástico. Atividade física. Você deve evitar alguns hábitos, como fumar. Você deve evitar o alcoolismo. Perfeito. Você deve evitar o estresse. Entendo. E deve evitar a obesidade. Tem pergunta nas ruas pro doutor. Ele lá. responde. É verdade que a reposição hormonal deixa a mulher gorda? Muito obrigada. E aí? É verdade que a falta de hormônio deixa a mulher gorda. A falta de estrogênio é que leva à modificação, então, do corpo da mulher. É mesmo? Ela vai ficando mais masculinizada. Ela vai perdendo aqueles contornos femininos. Sei. Por isso que às vezes abaixa a autoestima, abaixa a vontade de manter relação sexual, justamente por baixa dessa autoestima. Ela olha no espelho, ela não se vê atraente. Perfeito. E por isso que acaba diminuindo até a atividade sexual. Mas a reposição de hormônio, quando bem indicada, quando colocado aqueles hormônios bioidênticos, aqueles hormônios que vão se encaixar exatamente naqueles receptores de hormônio, não. Aí não acontece esse aumento de peso. O que o senhor trouxe aqui pra gente? Então, eu trouxe aqui um útero. Esse útero vai e volta, fica andando para lá e para cá, mas é bem... dá para a gente entender bem o que pode aparecer, principalmente nessa fase da menopausa, dentro do útero. Pode aparecer, por exemplo, um pólipo. Pólipo é essa estruturazinha aqui, ó, pequenininha, tá vendo? Olha, é uma estrutura pequenininha que tem, é um tipo de uma carne esponjosa. Olha, você dentro... pode inclusive mostrar pra gente ali no telão. Ótimo. Se o senhor quiser levantar para mostrar para Olha toda só. a plateia, olha só. Pólipo, então, seria essa estrutura aqui,
que aparece dentro do útero, que deve ser retirada, aumenta muito o sangramento da mulher quando está na menopausa. E dá dor também, dor durante a menstruação. Esse aqui, olha, é um mioma do útero. Esse é um mioma pequeno, só para mostrar exatamente o que... Olha aqui, aqui tem outro mioma. E tem miomas que atingem tamanhos, para você ter uma ideia, de bola de capotão, para ver o tamanho que pode ser esse mioma, e ela não sente absolutamente nada a paciente. Vamos mostrar, então, quer dizer que para muitas mulheres não se conhecem por dentro. O que a gente está vendo aí, o que o pessoal em casa está vendo, é um útero. É verdade. O útero, então, aqui é a entrada da vagina, aqui mostra o colo do útero, é a entrada do útero. Esse colo do útero tem aproximadamente 3 centímetros. Sim. E aqui que vai caminhando, então, o espermatozoide, no caso de uma mulher que vai engravidar, depois de uma relação sexual, os espermatozoides são colocados todos aqui no fundo da vagina, o espermatozoide entra por aqui pelo útero, ele anda pelas trompas e vai chegar até o óvulo. O óvulo, então, é produzido aqui no ovário e é captado pelas trompas. Esse aqui é o genital, então, interno da mulher. Puxa Por isso vida. que é tão importante a mulher ir ao ginecologista. Por quê? Porque ela não sabe o que está acontecendo com o organismo dela internamente. Entendo. O homem sabe, porque na hora que ele está urinando, ele está olhando. É externo. Mas a mulher é externo. A mulher não. A mulher, ela tem que ir ao ginecologista para o ginecologista avaliar se ela tem um mioma, se ela tem um pólipo ou se ela tem até um câncer de endométrio. Perfeito. Você pergunta, o doutor responde na plateia. Pode perguntar. Meu nome é Marilene. Existe um mito muito interessante de que quando toda mulher chega na menopausa, a libido cai. Mas acontece que isso não aconteceu comigo, certo? Porque tem certas práticas, certas coisas interessantes que eu aprendi, da qual o tesão continua a mesma coisa. Oba! E eu gostaria de saber a diferença de climatério e menopausa. Bom, primeira pergunta que ela fez, eu achei excelente. Você vê que a postura da mulher frente a um acontecimento fisiológico dela. Quer dizer, ela não precisa ter uma postura pessimista. Pelo contrário, ela pode ter uma postura positiva. Então, ela não tem mais que cuidar de filho, ela não tem mais chance de engravidar, ela não tem o sangramento mensal, que para muitas mulheres é um sofrimento. É incômodo, claro. Incômodo, por isso que chama-se incômodo. Ela, então, está com outra cabeça, ela pode aprender outras técnicas sexuais com as amigas, com vários cursos que tem por aí. Quer dizer, ela acaba se desabrochando para o sexo. Se reinventando, né? Se tiver um companheiro que participa, que pode acariciá-la mais, que a ame e que a respeite, pode ser um processo, a menopausa, muito bom e muito gratificante para a mulher. Muito bem, então quer dizer que no caso dela também tem uma questão psicológica, ou seja, ela foi atrás e não deixou que isso a abalasse psicologicamente, é isso? Exatamente isso, porque do ponto de vista hormonal, pelo contrário, diminui o estrogênio, a chance de ela ter uma alteração sexual é muito maior. Diminui a testosterona, que é o hormônio masculino responsável também pela libido da mulher, mas ela não deixou a peteca cair. Temos vários exemplos. Nós temos a Hebe Camargo, por exemplo. Uma mulher fantástica, 80 anos, agora está passando por um problema, a gente sabe disso. Mas cheia de vida. Mas cheia de vida, É maravilhosa. Maravilhosa. Ela saiu do hospital com uma euforia. Você vê que ela está enfrentando um problema sério que ela está enfrentando, mas está enfrentando com dignidade, com muita alegria. É fantástico. É muito importante. A nossa cabeça é importantíssima. Ela rege o nosso corpo. Aliás, você pergunta e o doutor responde. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor. Eu queria saber se existem alimentos que podem melhorar os sintomas da menopausa. Existem alimentos também que podem piorar os sintomas da menopausa. São os 3 pozinhos brancos: açúcar, sal e farinha. Não pode. Não pode. Açúcar, sal e farinha. Diminuir o máximo possível. Tá. Lógico que não dá para você ficar sem farinha. Se for escolher uma farinha, então evite farinha aquela refinada. Tá. Sempre procure produtos mais integrais. Perfeito. Você deve evitar também o alto consumo de sal. Você deve também evitar o alto consumo de doce, porque senão você acaba engordando. Veja o que eu falei, você tem que diminuir a quantidade de ingestão e aumentar a quantidade de
você precisa gastar mais. Entendo. O que ela deve melhora? ingerir? Uhum. Então, alimentos que contenham fito-hormônios. A isoflavona é uma delas. Onde contém isso? Na soja, no tofu, que você falou, aquele queijo de soja.